Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre quais que são os principais adubos que nos fornecem os nutrientes, principalmente os macronutrientes. Então, se você tem interesse nesse tema, quer conhecer quais que são esses adubos, fica comigo e a gente volta depois da vinheta. E olha só, já gostaria de aproveitar para pedir para você se inscrever no canal e também deixar um like para a gente continuar a gravar mais vídeos como esse. E também, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre avaliação de fertilidade do solo, eu deixo aqui na descrição o link do nosso curso de avaliação de fertilidade do solo. Lá a gente trata sobre vários temas sobre avaliação de fertilidade do solo, sobre adubo, sobre como fazer uma boa coleta, sobre também como interpretar análise de solo. Tá ok, pessoal? Então fica o convite também. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou falar sobre quais que são esses adubos. Então vamos lá, galera. E outro recadinho bem rápido aqui só. Queria dizer também que alguns adubos eles não têm exatamente esse nome. Por quê? Algumas empresas fazem modificações nesses adubos. Às vezes elas podem até misturar com adubo orgânico ou misturar com outro material. E na hora de fazer a venda elas dão nomes diferentes. Mas a maioria que estão aqui você consegue encontrar no mercado, você consegue encontrar em lojas agropecuárias, você consegue comprar aqui na internet, mas é só um aviso, porque talvez tenha um adubo que uma empresa deu uma reformulada nele, colocou alguma coisa a mais ali, registrou como uma marca dela e deu outro nome, tá? Mas os que estão aqui você consegue encontrar grande parte deles. Vamos lá então conhecer sobre principalmente os macronutrientes. Talvez eu faça um vídeo mais para frente falando sobre os micronutrientes. Do nitrogênio, muito importante, o nitrogênio é um dos principais, se não o principal nutriente que deve ser fornecido para a maioria das plantas, e eu selecionei aqui alguns deles que você precisa conhecer. Então nós temos a ureia, né? A ureia é muito conhecida aí pelo pessoal. Talvez o adubo nitrogenado mais utilizado no mercado, talvez não, é o adubo nitrogenado mais utilizado no mercado, tem 45% de N, muito importante, eu coloquei aqui os teores dos nutrientes. Então, na hora de você fazer uma recomendação de adubação, como a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre recomendação de adubação, eu falo sempre da necessidade daquela planta em teores, principalmente de nitrogênio, de P2O5 e de K2O. Eu coloquei então aqui os teores dos nutrientes, tá? Então vamos lá, ureia 45% de N, tem o sulfato de amônio, que ele tem por característica importante e legal também, tem enxofre na sua composição, então ele tem aproximadamente 20% de N, 24% de enxofre. Por que eu falo que é aproximadamente? Porque dependendo do processamento industrial de alguns fertilizantes, esse número ele varia um pouquinho, mas ele não varia muito, ele varia coisa de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentual ali, dependendo do fertilizante, tá? Nós temos ainda o nitrato de amônio, que tem 34% de nitrogênio, o nitrato de potássio, que tem apenas 13% de nitrogênio e 44% de K2O. Nós temos o nitrocálcio, que tem de 22 a 27% de nitrogênio, e de 4 a 15% de cálcio. Para fontes de fósforo, eu não vou estar falando especificamente de cada um, tá, galera? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e o intuito aqui é apresentar para vocês. Eu tenho outros vídeos aqui no canal também que eu falo sobre características dos fertilizantes, especificamente de cada um ali, quando a gente está fazendo uma recomendação de adubação, então fica mais fácil para a gente não delongar muito aqui. Fonte de fósforo, então, nós temos principalmente superfosfato simples, superfosfato triplo. O que tem? O superfosfato simples, ou também conhecido como super simples, ele tem 18% de P2O5 e dois outros nutrientes muito importantes para as plantas, que é o cálcio e que é também o enxofre. Então o super simples ele é bem legal, por isso que ele tem uma diversidade de nutrientes que contribui muito para o desenvolvimento das plantas. Nós temos ainda o super triplo, tá? Que tem 44% de P2O5 e 14% de cálcio. Aí você me pergunta, Jonathan, mas qual que eu vou escolher? Temos tantos deles aqui. Bom, você
tem que escolher com base no preço e também com base na tua estratégia de adubação. Se você tem uma cultura que é sensível à falta de cálcio, ou é sensível e tem um requerimento de enxofre, você escolhe aqui com certeza um super simples. Mas isso aí depende da formulação da estratégia de adubação para você. Então, dependendo da tua estratégia, você também tem um adubo aí mais adequado a escolher. Nós temos ainda o fosfato monoamônico, que é o MAP, que tem 48% de P2O5 e 9% de N. Nós temos ainda o DAP, que é o fosfato diamônico, que tem 45% de P2O5 e 16% de N. E ainda o termofosfato magnesiano. Eu já falei sobre no vídeo de nutrientes, né, de elementos benéficos para as plantas, dos termofosfatos, por que eles são importantes e eles têm uma quantidade aí de nutrientes bastante interessantes. Ele tem, então, 17% de P2O5, 7% de magnésio e 18% de cálcio. Então, esse termofosfato ele é interessante que ele, inclusive, equilibra ali os teores, os níveis de cálcio e de magnésio, que é bastante importante aí para a tua saúde do solo e para a fertilidade do solo. Então, fontes de potássio. Não temos muitas fontes de potássio, mas é importante que a gente consiga diversificar essas fontes, principalmente porque o nutriente, na verdade, o fertilizante principal, cloreto de potássio, que tem muito cloro, e algumas plantas, como eu já falei, como uva, como mamão, como manga também, elas são sensíveis ao cloro, tá? Porque tem que se ter uma qualidade de fruto legal. Então você tem que variar para essas culturas, não utilizar o cloreto de potássio em excesso, porque ele também é salino. Então, mesmo culturas que não são tão sensíveis ao cloro, podem ter problemas com salinidade. O cloreto de potássio é o principal, é o mais conhecido. Ele tem de 58% até beirando ali 60% de K2O, mas é 58%, geralmente, né, 58% de K2O. O sulfato de potássio, esse aqui é bastante encontrado porque ele é solúvel em água, então você vai encontrar bastante sulfato de potássio para fazer fertirrigação. Ele também é encontrado junto com magnésio, então existe um outro fertilizante aí chamado sulfato de potássio e de magnésio. Algumas empresas aí deram um nome comercial para o sulfato de potássio e de magnésio. Ele é interessante porque ele tem 48% de K2O e 15% de enxofre, que nós sabemos que aí nós temos duas vantagens nesse fertilizante. Primeiro, que ele não tem cloro. Na verdade, tem três, né? Segundo, porque ele é bastante solúvel em água. E terceiro, porque ele tem uma quantidade aí bastante interessante de enxofre. E é bem mais interessante você ter enxofre do que você ter cloro no teu solo. Nós temos ainda o nitrato de potássio, que tem 44% de K2O e 3% de nitrogênio. Mas esse aí ele é um nutriente, um fertilizante terciário, tá? Ele não é muito utilizado e ele também é difícil ser encontrado nas lojas agropecuárias comumente. Mas, sim, você consegue encontrar ele, tá? Nós temos ainda fontes de cálcio. Aqui temos bastante fontes de cálcio. Carbonato de cálcio, o nosso popular calcário, tem 36% de cálcio. Então, na época que você está fazendo a correção de acidez, você também está fornecendo cálcio para o teu solo. Isso é importante porque várias culturas têm uma necessidade bastante alta de cálcio. Nós temos o óxido de cálcio, tá? Que aqui é o cal virgem, né? O cal agrícola, que também o pessoal comercializa, que tem 64% de cálcio. Nós temos ainda o cloreto de cálcio, que tem 24% de cálcio e 43% de cloro. Nitrato de cálcio, que tem 18% de cálcio e 14% de nitrogênio. E o sulfato de cálcio, nosso popular e também bastante conhecido aí pela galera, o nosso gesso agrícola. Então ele tem 17% de cálcio e 14% de enxofre. E ele é legal também porque você neutraliza o alumínio, que ele é tóxico para as plantas em profundidade. Tá? O sulfato de cálcio ele é bastante interessante para isso e também é uma fonte de cálcio.
Magnésio, então, carbonato de magnésio, também encontrado nos nossos calcários, principalmente nos nossos calcários dolomíticos, que eles têm bastante magnésio. Temos 25%, de 25% a 27% de magnésio. Nós temos o óxido de magnésio, que tem de 45% a 54% de magnésio. O sulfato de magnésio, então, tem 9% de magnésio e de 12% a 14% de enxofre. E ainda o nosso cloreto de magnésio, que tem 10% de magnésio e 34% de cloro. Mas o pessoal utiliza muito mais aí como fonte de magnésio um calcário dolomítico. Isso dali é quase unanimidade para suprir de magnésio o teu solo, tá? E para manter os níveis de fertilidade elevados. Como fonte de enxofre, o enxofre é bastante importante para algumas culturas também, como uma muito conhecida que é o milho. O sulfato de amônio, então, tem enxofre, 20% de N, 24% de enxofre. Sulfato de magnésio, temos de 12% a 14% de enxofre e 9% de magnésio. Sulfato de cálcio, então nós temos 17% de cálcio e 14% de enxofre. E superfosfato simples, como falei, já temos 11% de enxofre, além dos outros nutrientes, como eu já citei. Muito obrigado por assistir, galera. Se tem alguma dúvida, eu não esclareci direito alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E também, se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você queira que a gente grave e que a gente fale sobre mais algum tema que você tem interesse, por favor, é só deixar também aqui a sua sugestão, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!